Fala galera, tudo bem? O assunto que iremos abordar na aula de hoje é a respeito de funções. Como vocês podem observar, eu coloquei funções parte 1. Por quê? Porque essa base de funções, que é de suma importância, eu fragmentei em 4 partes. Então teremos funções parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Pois, por experiência, eu sei muito bem que se vocês entenderem a base de funções, vocês não terão problema nenhum em relação quando nós chegarmos à função do primeiro grau, função do segundo grau, composta, inversa, logaritmo, exponencial, dentre outras. E mais, eu vou provar para vocês que vocês já sabem funções. Sabem e eu tenho certeza disso. Tanto é que eu vou começar o assunto de hoje contextualizando com alguma coisa do cotidiano. E vocês vão ver que vocês vão fazer até de cabeça o resultado das minhas funções. Então vamos lá. Bom, então nesse caso aqui, eu entrei no Hortifruti, vi lá, promoção, R$ 10 o quilograma de abacaxi. Já entendi. A cada 1 quilo de abacaxi que eu levar, eu pago R$ 10 a mais. Beleza? Tranquilo. Bom, aí com isso, eu acho que eu tenho uma função. Sabe por quê? Função é nada mais, nada menos do que uma relação. E que relação é essa, Alessandro? Simples, ó. A minha função é a relação entre o quilograma de abacaxi que eu vou levar e o preço do quilograma. Porque quanto mais quilogramas de abacaxi eu levo, mais eu vou pagar. Então, função é uma relação. E essa relação aqui é nada mais, nada menos em relação ao valor que eu vou pagar. Então, nesse caso, nós já sabemos uma coisa. Se eu levo 1 quilograma de abacaxi, no visor aparece R$ 10. Qual é a minha função? A minha função é valor a pagar. E como é que eu faço esse valor a pagar? O quilograma que você vai levar vezes o preço do quilograma. Tanto é que de cabeça eu tenho certeza que vocês já fazem. Porque se eu levar 2 quilogramas, R$ 20, se eu levar 3, R$ 30, e se eu levar 4, R$ 40. Viu como é que vocês fizeram? Vocês acabaram de executar valor numérico de uma função. Mas aí eu preciso pegar essa parte que eu estou contextualizando e transformar em linguagem matemática. Mas não se assuste da linguagem matemática, que de pouquinho em pouquinho nós vamos entendendo os passos. Mas se liga, olha só, hein? Linguagem matemática. É a mesma coisa que nós fizemos, hein? Não esquece dos resultados. Bom, definição. Seja A e B dois conjuntos não vazios, perfeito, onde a minha função f setinha de A para B, ou seja, sai de A e vai para B, em que cada elemento x pertence ao conjunto A, agora o mais importante, tem correspondência único. Isso é definição. Cada elemento de x tem em correspondência um único elemento de y, definida por f de x igual a 10x ou y igual a 10x. Bom, nossa, mas o que é isso? Que fórmula maluca é essa? Essa daqui é aquela função, não tem R$ 10? R$ 10 é o preço do quilograma. O xzinho nosso ali é exatamente a quantidade de quilogramas que você vai levar. Mas como é que você sabe isso? Espera aí, não tem o conjunto A? O conjunto A vai representar o quilograma de abacaxi. E não tem o conjunto B? É o visor da balança, ou seja, o que eu vou pagar. Então, agora eu entendi. Então, quer dizer que o meu xzinho é o quilograma que eu vou levar e no conjunto B vai estar exatamente o quanto que eu vou pagar? Isso aí. Esse é o conjunto de A para B. Por isso que a função leva de A para B. Quanto eu levar de quilograma é quanto que eu vou pagar. Mas eu queria destacar uma coisa já nessa tela aqui que eu não posso deixar passar batido. Se eu falo que f de x é igual a 10x ou y é igual a 10x, o que eu estou falando para vocês? Eu estou destacando que f de x é igual a y. Não esquece disso. Você vai ver que eu vou destacar lá na frente e vou usar várias vezes esse tipo de notação. F de x igual a y. Estou trocando f de x por y ou vice-versa. Beleza? Então vamos lá. Fazendo as continhas exatamente com o modelo matemático. Bom,
Então, eu tenho a minha função, que é x vezes 10, quilograma vezes o preço, que é R$10. O nosso x, nós já sabemos que está dentro do conjunto A, porém, agora ele tem um nome. Eu quero que vocês lembrem que toda vez que eu falar domínio, o domínio é o x. E é da onde que ele sai? Do conjunto de partida. Como é de A para B, o conjunto de partida é o A. Então, sempre o conjunto de partida estão os valores de x, a minha variável, que o nome dele daqui para frente é chamado de domínio. Então, lá na minha funçãozinha que está lá em cima, f de x igual a x vezes 10, eu vou substituir por 1, por 2, por 3 e por 4. Tranquilo? Então, quando o x for 1, eu encontro 10, logo o meu correspondente é 10 no conjunto B. Quando o x é 2, eu encontro 20, correspondente 20. Quando o x é 3, 30. E quando o x é 4, 40. Tranquilo? Então, a cada quilograma que eu levo, eu pago um valor diferente. E esses valores em matemática também tem um nome. Eu vou chamá-lo de imagem e vou representar pela letra Y. Então, espera aí. O conjunto de partida é o x, beleza. E os correspondentes do conjunto de chegada são chamados de quê? Imagem. Então, Y é imagem, X é domínio. Mas, Alessandro, vem cá. E esse 50 aqui? Esse 50 quer dizer o quê? Calma que daqui a pouquinho eu vou falar. Bom, mas para essa primeira tela, grava. Conjunto de partida é o X, chamado de domínio, e os correspondentes do conjunto de chegada é chamado de imagem, representado por que letra? Y. E na tela anterior eu falei que o quê? Que Y é igual a f de x. Perfeito. Valor numérico da função, vocês podem ver aí do lado, é o mesmo que nós fizemos contextualizados lá atrás, que vocês fizeram até de cabeça. Perfeito? Então vamos lá. Bom, agora eu preciso destacar 3 coisas importantes. Bom, a primeira coisa importante é a respeito de f de x igual a y. O que quer dizer isso? Isso quer dizer, cara, que toda vez que o cara me der f de x igual a y, quem está dentro do parênteses é x e quem está fora é y. Sempre isso aqui vai gerar um par ordenado. Então, esse par ordenado vai servir para fazer o quê? Para desenhar um gráfico, para colocar no plano cartesiano. Então, sempre quem está dentro do parênteses é o x e sempre o resultado é o y. Quer ver um exemplo? Se eu coloco bem assim, f de 1 é igual a 10. Vamos transformar no par ordenado? Simples. Quem está dentro do parênteses é o x e o resultado é o y. Então, meu par ordenado é x igual a 1, y igual a 10. Perfeito? Segunda coisa importante que eu não posso deixar. Bom, x é o domínio, 1, 2, 3 e 4. Y é a imagem, os elementos correspondentes, 10, 20, 30 e 40. E o contradomínio, pode ver que o 50 está lá, é o conjunto todo de chegada. O conjunto todo de chegada são todos elementos, a imagem são só os correspondentes e o domínio é o conjunto de partida. Mas, por favor, x é o domínio, conjunto de partida. Y, imagem, são os correspondentes. E o contradomínio inteiro é o conjunto de chegada. Beleza? Última coisa. Bom, não tem a notação F, dois pontinhos de A para B? Essa notação vocês vão ver que acontece com muita frequência. O que eu queria de vocês? É que a letrinha que ficar antes é chamada de domínio. E a letrinha que está apontando é chamada de imagem. Mas é assim que acontece, Alessandro? Não. Vocês vão ver que muitas das vezes vai aparecer bem assim. F de reais para reais. O que quer dizer isso? O meu domínio são números reais. E quando eu substituir na minha função, vão gerar números reais. Pode ser naturais para reais. Pode ser inteiros para naturais. Tanto faz. Mas o que interessa é que eu já sei que quem é o x é o que está antes, domínio, e o que está apontando é para a imagem, certo? Se eu tivesse em sala de aula, eu ia falar para vocês bem assim, ia colocar no cantinho do quadro e falar bem assim, gente, não tem aquele papelzinho que eu não sei o nome e não sei mesmo? Aqueles que tem um monte de cor, amarelo, azul, que tem uma colinha? Então, esses papelzinhos aí, cara, é aquele que você vai colocar no cantinho da apostila e colocar isso aqui como resumo. É isso aqui que eu não posso de maneira nenhuma esquecer. Que f de x é igual a y, gera um par ordenado. X é domínio, y é imagem contra domínio, que eu não estou dando nem muita atenção para ela, vocês estão vendo, né? É o conjunto de chegada e no caso da nossa notação
que tem F indicando a setinha para o lugar, não fiquem com medo. Ele só está te mostrando quem é o domínio e quem é a imagem. É isso. Perfeito? Bom, Alessandro, vem cá. E quando cai em conjunto, essa coisa toda? Não, né, gente? Cai em quê? Ah, cai com gráfico. Tá, mas você vai explicar com gráfico? Óbvio, vou explicar com gráfico. Só que antes, eu preciso relembrar uma coisa para vocês. Preciso, e eu sei que vocês vão relembrar, porque isso aqui é bem tranquilo de estar recordando. Bom, eu preciso estar relembrando a respeito de intervalos. Tipo assim, aquele intervalo que eu tenho aí que vocês estão vendo é o intervalo que vai de 1 até 8, que é a nossa parte amarelinha. Porém, tem uma bolinha aberta no 1 e uma bolinha fechada no 8. Sabe o que quer dizer isso? Bolinha aberta indica que aquele extremo ali, 1, não pertence ao intervalo. Ele é só um parâmetro. Chega bem próximo de 1, mas jamais será 1. E quando tem bolinha fechada, sim, esse extremo pertence ao intervalo. Então, o 8 está dentro do intervalo? Tá, porque a bolinha é fechada. O 1 está dentro do intervalo? Não, porque a bolinha é aberta. Ele está ali só como parâmetro. Tá, mas tudo bem. O intervalo então vai de 1 a 8, mas nunca será 1, mas será 8. Isso, perfeito. E como é que você dá a resposta para isso aí? Tem duas maneiras, intervalo e conjunto, beleza? Primeiro por intervalo. O lance é o seguinte, o meu intervalo lá vai de 1 até 8. Então, bolinha aberta, colchete de costas para o número, e bolinha fechada, colchete voltado para o número. Inclusive, tem algumas universidades ou vestibulares que vocês vão fazer que ele também coloca a notação como bolinha aberta, um parênteses. Então, se tiver um parênteses, cara, indica que o 1 não pertence. E se tiver de costas para o 1, é que o 1 não pertence. Então, pode estar de costas para o número ou simplesmente a notação parênteses. É a mesma coisa. Perfeito? Voltado para o número fechado. Inclui. De costas para o número, exclui. Beleza? E em conjunto? Em conjunto é o seguinte. X pertence aos reais, tal que o intervalo que eu quero vai de 1 até 8. Então, peraí. Se vai de 1 até 8, quando a bolinha é aberta, vocês vão perceber que não tem igual. Quando a bolinha for fechada, tem igual. Fechado em 8, igual a 8. Aberto em 1, não tem igual. Então, naquele caso, 1 é menor do que x, ou seja, o 1 não pertence, e x é menor ou igual que 8. O 8 pertence. Bolinha aberta não tem igual, bolinha fechada tem igual. Beleza? Por favor, de novo, mais um papelzinho daquele bem bonitinho que vocês têm. Coloca lá para não esquecer dos intervalos aberto e fechado e cola na apostila para não esquecer. Mais um lembretezinho, tá bom? Do papelzinho que eu não sei falar aquele nome, não consigo pronunciar. Tá bom? Bom, então vamos lá, para os exemplos que eu quero. Eu quero saber o domínio e a imagem de um gráfico, porque é isso que cai mais. Mas eu estou muito tranquilo, que eu falei para vocês, toda vez que eu falar domínio, eu olho para X. E toda vez que eu falar imagem, eu olho para Y. O domínio, olhando para X, o meu gráfico vai do 2 até o 4. Fechado na direção do 2 e aberto na direção do 4. Agora, a imagem, eu olho para o eixo Y, que vai de 1 até 6. Na direção do 1, fechado. Na direção do 6, aberto. Então, como é que fica a resposta aí? Como é que fica a resposta? Domínio. Fechado em 2, aberto em 4. Colchete voltado para o 2 porque a bolinha é fechada. E colchete de costas para o 4 porque a bolinha é aberta na direção do 4. E a imagem? A imagem é fechada em 1 e aberta em 6. Fácil? Facílimo. Tranquilo? Então tá. Bom, segundo exemplo. Óbvio que eu escolhi um segundo exemplo para fazer a gente pensar um pouquinho daquelas pegadinhas bobas que acontecem. Domínio, Alessandro. Olha para X. Perfeito. Vai de quanto? De 2 até 7. Fechado em 2, aberto em 7. Tranquilo. Agora, imagem. Alessandro, imagem Peraí. E aquela bolinha aberta? Falei, amigo, olha só, vou te dar uma dica. Imagem, da esquerda para a direita, é como se você estivesse tirando uma foto. E quando você tirar essa foto, você só vai revelar, cara, aquilo que você está conseguindo ver.
E como aquela bolinha está atrás dessa montanha, você não está conseguindo ver aquela bolinha aberta. Então você não pode colocar aquela bolinha aberta. Sabe por quê? Você não está conseguindo vê-la. E como você não está conseguindo vê-la, só a sua foto vai mostrar esse morro que começa do 1 e vai até o 10. Então, como começa do 1 e vai até o 10, eu vou falar para você que é bolinha fechada no 1 e como não tem nada lá no 10 como descontinuidade, eu vou falar que é bolinha fechada. Não entendi, Alessandro, não tem bolinha nenhuma? Então, cara, não é contínuo aquele pedacinho? É. Se aquele pedacinho é contínuo, quer dizer que é bolinha fechada. Não precisa ter a bolinha. Tem continuidade? Tem. Bolinha fechada. Não tem continuidade? Bolinha aberta. Perfeito? Então, como é que ficaria a resposta? A resposta, domínio. Fechado em 2, aberto em 7. Ó, de costas para o 7. E fechado em 1, fechado em 10. Perfeito? Lembra, cara, tirando foto, eu olho para lá e só posso registrar o que eu estou vendo. O que está lá do outro lado, que pode ser um buraco, um abismo, eu não estou vendo. Na minha foto não vai sair, porque eu estou tirando a foto desse morro que está aí. Perfeito? Então tá. Vamos lá para as questões? Divertir, cara, ó. Bom, primeira questão, muito bonita. O gráfico mostra a intenção do consumo de famílias. Cara, muito linda. Mas eu tenho um mau costume danado de olhar logo a pergunta. Depois eu olho o enunciado. Ele quer o quê? Conjunto imagem. Me deu o quê? Um gráfico. Conjunto imagem quer dizer o quê? Olhar para Y. Se eu olhei para Y, óbvio que eu vou olhar quem é o menor valor e o maior valor. Então a minha imagem vai de 107,1 até 118. Pronto. Fechado? Fechado. Os dois são bolinha fechada. Resolvido. Resposta, letra A. Show? Marcou o tempo aí? Não gastei acho que nem 30 segundos. Perfeito? Vamos para outra. Bom, nessa daqui, ele fala bem assim, conjunto A, conjunto B. Perfeito. Olha a função, de A para B. Ah, me respeita. Eu já sei que o A é domínio e que B é imagem. E me deu a função, x ao quadrado mais 100. Perfeito. Eu vou pegar os valores que estão dentro do conjunto A, colocar no lugar de x e fazer as continhas. Só que tem uma coisa. Eu não vou nem falar para vocês que... Vou falar assim. Pô, a letra D não pode ser, né, galera? Ah, por que não pode ser? Cara, porque olha só, não é x ao quadrado? Vocês concordam que menos 30 ao quadrado é igual a 30 ao quadrado? Sim. Então, não vai ter a mesma imagem? Essa quantidade de imagens que tem aí não é compatível. Como assim, Alessandro? Eu falei, não. Então tá. Vou fazer contas para você verificar por que já a letra D eu já cancelo logo. Inclusive, essa questão aí, eu acredito que vocês vão fazer de cabeça. Nem vão montar igual eu vou montar lá atrás. Mas, como é exemplo, estou resolvendo. Bom, resolução. Conjunto A é o domínio, que são os valores de x, substituindo. Quando for menos 30, vai dar 900 mais 100 dá 1000. Quando for menos 20, vai dar 500. Quando for menos 10, 200. Quando for 0, 100. Beleza. Esses valores se repetem para F10, F20 e F30. Óbvio, F10, 200, F20, 500 e F30, 1000. Ah, então quem é o conjunto imagem? Ah, os resultados. Então quem são os resultados? Ah, os resultados da minha imagem são 100, 200, 500 e 1000. Resposta certa, letra B. Perfeito? Bom, gente, a nossa primeira parte fica por aqui. Por favor, tem uma lista lá no blog de todo tamanho para a gente trabalhar bastante leitura de gráfico, domínio, imagem e valor numérico da função para a gente substituir. Então, essa primeira parte, já falei para vocês o que é o mais importante, é determinar aquelas coisas que eu falei que eu ia colocar no papelzinho. E no mais, fica um forte abraço, bons estudos e fiquem com Deus.